Eu quero chamar aqui a Viviane. Viviane é é a minha filha, né? Não vou falar que você é mais velha, não. Eu ia falar primogênito. Falou, mais velho foi você. Eu só repliquei o que ela falou, né? Ela quer insistir que o Saulo é o mais velho. Cabeça branca não significa nada, entendeu? Que a minha tá preta ainda. A minha tá pretinha, né? Tá aqui, ó. Aqui só tem 71 anos, não mudou muita coisa não, entendeu? Não é o Saulo, entendeu? É você mesmo, é a primogênita. Ela que falou, a mais velha foi ela, não fui eu. Então, segura a onda aí. Então, ela veio lá de Carolina, veio se modernizar em Brasília, pronto. Falei mais ou menos o que eu queria falar, né? Então, ela veio se modernizar aqui em Brasília, vai permanecer um tempo com a igreja, né? Segundo, ela falou que é um tempo, entendeu? Esse tempo pode ser 14 anos, né? Foi o tempo que ela passou lá em Carolina, 14 anos de Carolina, volta para Brasília, deixou lá uma igreja plantada, né? Com mais três igrejas, né? Então chegou lá com um rebanho composto por crianças, né? Era a creche do pastor Doge. E hoje é uma das maiores igrejas, a segunda maior igreja de Carolina. Pode ir lá e pode ver a estatística, né, que fizeram na cidade. A igreja que mais evangeliza na cidade de Carolina é a Comunidade Cristã Atos, lá em Carolina. Amém? E agora de volta a Brasília, né, reestilizando, aqui pode usar, né, reestilizando, e tem uma palavra de Deus para você hoje, e nós recebemos como ações de graças em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor, glorificar o nome dele. Não é proibido. Eu quero ouvir um glória, eu quero ouvir um amém, eu quero ouvir um aleluia. Eu quero ouvir você dizer para o Senhor que você está aqui por causa dele, por ele e para ele, que são todas as coisas. É um prazer, é um privilégio, é uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar novamente aqui neste lugar e dizer que eu sou daqui. Eu sou daqui, eu nasci aqui, mas passamos esse tempo ali em Carolina e foi um tempo tão precioso. Foi um tempo tão maravilhoso. Foi um tempo que o Senhor nos moldou. Foi um tempo que o Senhor nos honrou. Foi um tempo que o Senhor mostrou que Ele é Deus. E que nós não precisamos sentir dor maior. Não precisamos ficar com falta de nada. Não precisamos nos preocupar com nada, com as percas. Não precisamos nos preocupar com essas percas. Porque isso é do nosso ser terreno. A gente vai perder mesmo. A gente vai perder muita coisa. Nós vamos perder muito para ganhar a eternidade. Nós vamos perder muito, mas nós vamos ganhar a salvação que o Senhor já prometeu para mim e para você. E se estamos aqui hoje é porque nós precisamos tanto dele. Nós precisamos tanto dele que nós não conseguimos ficar longe dele. Nós não conseguimos deixar de congregar, nós não conseguimos deixar de amá-lo, nós não conseguimos deixar de glorificá-lo. Por isso que nós estamos aqui. Precisamos muito mais do que aqueles que estão lá fora. Aqueles que estão aqui, eu e você, estamos aqui porque nós precisamos muito mais dele do que quem está lá fora. Porque nós precisamos de milagre. Nós precisamos de salvação, nós precisamos de respostas, nós precisamos de consolo, nós precisamos daquilo que nos faz acreditar que vale a pena passar 14 anos longe da família, longe do aconchego, longe do ombro da mãe, do pai, do irmão, dos primos, das minhas sobrinhas, dos meus sobrinhos, e sabendo que eu estava ali plantando sementes, e que germinou, e que cresceu, e que hoje estão lá, servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor. E o Senhor falou que nos traria para cá, mas aqui não seria o ponto final. Então o Senhor já tem mais mistério para nossas vidas. E o Senhor tem mistério para mim e para você nessa noite.
Porque cada culto da gratidão, de gratidão, é uma experiência na presença de Deus. Quantos aqui já sentiram a presença de Deus hoje? Não precisa muita coisa não. É só abrir o coração, é só abrir a boca e clamar, é só abrir os lábios e cantar e deixar fluir, como nós deixamos hoje. E a alegria do Senhor vem, ela nos transborda, ela faz transbordar em nossos corações. É muito fácil, é fácil demais. A gente é que complica tudo, como diz Thales Roberto. É fácil demais, a gente aqui às vezes complica tudo. Ei, o Evangelho é amor, o Evangelho é fluir, é liberdade, é glorificar o nome do Senhor, é saber que Ele faz quando nós entregamos tudo diante dEle, quando nós depositamos a nossa confiança nele. E foi assim, e é assim que acontece. O Senhor sabe o que nós precisamos. Ele é um Deus zeloso. Mas Ele nos desafia para cumprir um propósito. Amém? Ele nos desafia para cumprir um propósito. Ele é um Deus zeloso. Ele sabe o que nós precisamos. Mas a gente vive diante de desafios. E foi assim que aconteceu. E a história em João 6... verso 1 até o verso 14, eu quero ler com vocês. Eu queria que vocês ficassem de pé, uma leitura um pouco extensa, são 14 versos, nós vamos ler todos eles. Fica de pé, dá uma esticadinha aí. Eu prometo que eu não vou demorar, mas se o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. Amém? A multiplicação dos pães e peixes diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Filipe, viu, gente? Filipe. O Filipe, só um anexo aqui. Ele pergunta para mim assim: mãe, por que você não colocou o meu nome Felipe, F-E, né? E colocou F-I, por causa desse Filipe, bem aqui. Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar. Lembra que eu falei que ele é Deus zeloso, mas que ele nos desafia? O que ele fez com Filipe? Disse isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Diga comigo, 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos. Diga comigo, 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Dê um glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar com essa palavra.
A leitura desse texto, ela explana o desafio que Jesus se encontrava em alimentar uma multidão que o seguia. Aqui no verso 2 ele diz: e grande multidão o seguia. Nós estamos aqui porque nós somos seguidores desse Jesus. Ainda não somos uma grande multidão, mas se juntarmos todos que seguem a Jesus, nós podemos dizer que é uma grande multidão. E eu estou diante de uma igreja que pode se tornar uma grande multidão, porque já é um sonho, já é uma profecia que o Senhor liberou nas nossas vidas para CCA. E eu creio que a profecia que vem de Deus, ela se cumpre. E ela se cumpre. E Ele, como é um Deus zeloso, não queria despedir a multidão com fome. Não é verdade? Deus, Ele é um Deus zeloso. Ele não queria despedir aquela multidão com fome, né? A gente nem gosta, muitas vezes, quando chega alguém em casa, a gente quer logo oferecer alguma coisa, né? É um cafezinho, é um bolinho, é um biscoitinho, é um pãozinho, é uma rosquinha, né? Acho que vem de Deus esse zelo, esse cuidado que a gente tem. A gente quer oferecer alguma coisa. Então, Jesus estava ali diante daquela multidão e Ele queria dispensar a multidão com a barriguinha cheia, né? Com um milagre. E como Ele faria isso? Se ali estava reunidos, dizendo aqui a palavra de Deus, 5.000 homens, fora as mulheres. Ele está dizendo aqui homens, né? Homens, aí tem mulher, tem menino, que menino tem demais, né? E aí, ele não queria despedir. E lá no verso 5, ele lança a pergunta. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Onde? Se fosse no dia de hoje, eu ia dizer assim: vai lá e faz um orçamento lá no coqueiro. Mas o pão, né, tia Geni? Vai lá no coqueiro, faz um orçamento lá para ver quantos pães, como é que seria para alimentar esse povo todo. Qual que é a padaria que tem perto aí da sua casa? Pense aí nessa padaria que Jesus está dizendo. Onde compraremos esse pão? Onde é, Samara? Quem compra esse pão? Qual padaria lá pertinho da sua casa? Que eu sei que tem um bolo lá muito gostoso. Parece que é de fubá, né, mãe? É um bolo de fubá, né? Tem um bolo lá gostoso. Quem quiser experimentar é só ir lá na casa da Samara, fazer uma visitinha, ela vai comprar esse bolinho de fubá. Vai não, Samara? Ah, aí, gente, estou falando, é sério. É verdade esse bilhete. E aí, e café não falta lá, gente. Café não falta lá. Café lá tem dia e noite. É só chegando que lá tem um café. Samara já tem cara de café, não tem, gente? Tem cara de café. Você trouxe hoje, Samara, café? Ah, não acredito. Ah, fazer uma vaquinha, outra vaquinha, tá? Por favor. Então, onde compraremos pão para esse tanto de gente? Aonde que a gente vai comprar esse pão todo? Mas Jesus já sabia. Ele desafiou. Ele estava ali com aquela palavra de desafio. Coisa que Ele faz comigo e com você também. Quando nós estamos cheios de problemas, cheios de dúvidas, cheios de coisa na cabeça da gente, não vem esses desafios, não vem essas propostas, não vem esse tanto de coisa na cabeça da gente. Meu Deus, como que eu vou resolver isso? Meu Deus, como eu vou fazer isso? Meu Deus, e agora? E o Senhor já sabe que Ele tem a palavra certa para a sua vida. E você também já sabe, muitas vezes fica preocupado ainda, mesmo sabendo que Deus tem a palavra. Então, nessa pergunta, ele já mostra a sua intencionalidade. Nessa pergunta, ele já mostra. Por quê? Porque ele quer nos experimentar. Ele queria experimentar, ele queria provar a fé dos discípulos diante do grandioso desafio de prover alimento para toda aquela multidão que estava ali. O discípulo Felipe, o que ele faz? Ele faz cálculos. De 200 dinheiro... Ele faz um cálculo que 200 dinheiro de pão não ia bastar. Ele já faz logo esse cálculo. Não basta. Não basta. Ele já estava preocupado. O discípulo André até achou um menino. Foi o André que achou o menino. Ó. O André viu o menino que tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Quem é que não conhece essa história?
Quem é que não conhece essa história? Quem é que nunca ouviu falar dessa história? Dos 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele exclamou: mas o que é isso? O que é 5 pães, 2 peixinhos, para alimentar mais de 5.000 homens? 5 pães, para alimentar mais de 5.000. O que é isso? Para tantos que ali estavam, precisando ser alimentados. Todos nós já enfrentamos momentos em que sentimos que temos pouco, que temos percas, que temos pouco. Todos nós já nos sentimos assim, amém ou não amém? É o que a gente mais sente. É o que a gente mais sente. Pouco recurso, pouca força, pouca fé, pouca esperança, pouco ânimo. Meu Deus, como nós andamos desanimados. Pouco ânimo, pouco tempo. O tempo nem se fala. A gente comenta que o tempo está correndo muito rápido. Está uma coisa assim, muito, muito bíblico. Porque a palavra de Deus diz que o tempo seria abreviado. Ei, deixa eu contar para vocês. Hoje é dia 28 de junho. Está acabando junho. Esses dias estávamos aqui na virada do ano. Virando o ano de 2026. E nós já estamos no meio do ano de 2026. Então nós temos pouco tempo. Pouco. Sempre achamos que é pouco e muito pouco. E a pergunta que ecoa no texto é a mesma, que muitas vezes ecoa dentro de nós. O que é isso para tanta gente? O que é isso para tanto problema? O que é para tanta coisa que tem vindo diante de mim? Para tantas situações, tantos desafios, tantas vozes falando ao mesmo tempo, tantas decisões ao mesmo tempo. O que é isso? E o que eu tenho não é suficiente para que eu consiga resolver o meu problema. O que nós temos, muitas vezes, nós olhamos e imaginamos que é pouco, é muito pouco, para que consigamos resolver o nosso problema. Que foi o que o discípulo disse. O que é 5 pães, o que é 2 peixinhos para alimentar uma multidão? Como conseguiremos fazer isso? Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele opera o milagre com o que temos e não com o que nos falta. Mas é o que temos e não com aquilo que nos falta. Com o que temos é que o Senhor opera o milagre. Quando Deus quer fazer milagre, Ele usa o improvável, o impossível, para Ele fazer o extraordinário. Para Ele fazer o milagre extraordinário, o impossível, que Ele diz que faz, quando está impossível. Era impossível que uma igreja de crianças, de creche, hoje pudesse ter catalogado 195 membros na CCA Carolina, onde a igreja era de crianças, creche. Cabia dentro de um carro, não é, pastor? Acho que cabia dentro de um carro. Era impossível, mas era o bastante para o Senhor fazer o extraordinário. Qual é o extraordinário que o Senhor tem para fazer na sua vida hoje? Eu sei que você está esperando um extraordinário da parte do Senhor, e você está olhando para a sua possibilidade e está vendo que não há. Eu te digo, é bom é assim, que aí Ele faz do jeitinho que Ele sabe fazer acontecer nas nossas vidas. Então não se preocupe não. Não se preocupe não. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E Ele sempre quer fazer. O engraçado é que Ele sempre quer fazer. Ele está disposto e disponível a fazer.
Ele está disposto e disponível a fazer. Mas a história dos 5 pães e 2 peixinhos nos ensina que o problema nunca foi a quantidade. Nunca foi a quantidade. Sempre foi em quais mãos estava. Olha para sua mão. Olha para sua mão. Está aí, na sua mão, o milagre que você precisa. A graça que você precisa. A porta aberta que você precisa. A resposta que você precisa. Eu só preciso de uma água. A resposta que você precisa está nas suas mãos. Porque as mãos certas, nas mãos certas, o milagre acontece. Amém ou não amém? Você está entendendo? Você está entendendo? Deus começa com o que temos, não com o que nos falta, como eu já falei. Jesus, ele não criou pães do nada. Não foi assim. Não foi do nada. Ele usou o que estava disponível. E ali naquele momento, o que estava disponível para ele alimentar aquela multidão era 5 pães e 2 peixinhos. Não tinha como ir na padaria. Não tinha como buscar fazer um orçamento. Mas estava ali disponível para ele. 5 pães, 2 peixinhos. Muitas vezes nós esperamos ter mais para servir. Esperamos ter mais para ofertar. Esperamos ter mais para agir. Mas Deus começa com o pouco que nós temos e entregamos nas mãos dele. É assim que ele começa. Uma vez a minha mãe, ela fez uma comparação e eu achei ela muito interessante. Ela diz assim que um rio não começa grande. Ele começa numa nascente pequenininha. Não é? Quem já teve a oportunidade de ver uma nascente de um rio? É lindo, não é? É maravilhoso. E pensar que aquela nascente, aquele pouquinho ali de água nascendo, se torna um rio, mares, lagos, lagoas. Então é sobre isso. É com um pouquinho que começa. É subindo cada degrau. É confiando. É tendo esperança. Porque nós temos aquele que dá o crescimento, aquele que multiplica, aquele que faz o milagre. Nós temos, está conosco, está comigo, está com você. Está conosco, Ele não nos deixou, Ele não nos abandonou, mas Ele está aqui, Ele permanece conosco. Então não espere muita coisa. Nós temos vários exemplos de que o Senhor traz a multiplicação. Olha aqui para mim. Não perca o raciocínio, olha aqui para mim. Nós temos vários exemplos. Nós podemos citar aqui, eu não vou nem ler, só vou citar, porque senão a gente não consegue terminar no horário. A viúva de Serepta, que encheu tantas vasilhas, tantas quantas tinham, tantas vasilhas que estavam disponíveis, foram cheias do azeite. Você conhece essa história? E ela começou com um pouquinho. Foi com um pouquinho. Nós temos também a viúva das 2 moedas, que está lá em Marcos 12, 41, 44. Não precisa colocar. A viúva é em 1 Reis 17. O pouquinho que depositou. Amém? O pouco precisa ser colocado nas mãos certas. Nas mãos certas. O texto diz que Jesus tomou aqueles pães, os peixes, e o que aconteceu? Ele deu graças. E hoje eu e você estamos aqui no culto da gratidão, agradecendo o Senhor por tudo que Ele fez essa semana que se passou. Então dá graças a Deus, mexe com o coração dele. Se Ele deu graças, eu e você também temos que dar graças a Deus, porque estamos aqui hoje glorificando o nome do Senhor. Oh, aleluia! Estamos aqui hoje glorificando o nome do Senhor. Tem muita gente que gostaria de estar aqui. Tem muita gente que queria essa oportunidade
de estar dando graças a Deus. Mas eu e você temos esse privilégio hoje de estar aqui dando graças a Deus. Deus deu graças, Ele agradeceu, reconheceu a provisão de Deus. Antes da multiplicação houve gratidão. O que está nas suas mãos, eu digo para você que é suficiente. Mas o que está nas mãos de Jesus se torna abundante. Se é suficiente para você, para Ele se torna abundante. Abundante. Então confia e entrega nas mãos de Deus. Não fica só aí nas suas mãos, não. Entrega na mão dEle. Que na mão certa faz sentido, e faz milagre, e faz brotar. O milagre acontece também na distribuição. Acontece na distribuição. Interessante notar que o texto, ele não diz que o pão multiplicou nas mãos do menino. Não sei se vocês já notaram isso. Mas nas mãos de Jesus, enquanto ele repartia. Então, mais uma vez eu digo para você, entrega na mão dele. Coloca na mão dele. Entrega na mão de Jesus. Entrega para ele. Quando nós seguramos, sabe o que acontece? Olha aqui para mim. Quando nós seguramos, acaba. Quando nós entregamos para Jesus, Ele multiplica. Ele multiplica. Então eu digo para você, olha aqui para mim. Eu digo para você, aplique o seu tempo, os seus dons, os seus recursos, o seu amor, o seu serviço nas mãos do Senhor e na obra dele. Verás a quantidade de bênçãos sendo derramado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo que você entregar nas mãos de Deus e na obra de Deus. Então, se os seus dons estão aí nas suas mãos e você não tem usado, vai acabar, vai morrer. Mas quando você colocar a serviço do reino, o Senhor vai multiplicar. O Senhor vai fazer chegar na sua vida grandes coisas que você nem imagina. Então entregue, faça, porque Deus é Deus de abundância. Deus é Deus de abundância. O texto diz que sobraram 1 cesto, 2 cestos, 3 cestos, 4 cestos. Não, sobraram 12 cestos. Foram 12 cestos que sobraram da multiplicação maravilhosa que o Senhor fez. O Deus que começa com pouco, termina com sobra. O Deus que começa com 5 pães e 2 peixinhos, termina sobrando 12 cestos. 12 cestos foi o que sobrou. Tá bom para você? Faz sentido para você? Que devemos colocar na mão daquele que faz sobrar, daquele que multiplica, aquele que faz a multiplicação maravilhosa. Então, se nós estamos com falta de alguma coisa, é porque ainda não colocamos tudo nas mãos dele. Estamos segurando. A gente fecha a mão e não entrega. Tem medo de depositar o dízimo, tem medo de depositar a oferta, tem medo de depositar a primícia e faltar. Não vai faltar, vai sobrar na sua mesa, vai sobrar na sua casa, vai sobrar na sua família. Sabe o quê? Bênçãos infinitas. Para de segurar aquilo que é para você colocar na mão de Deus e na obra de Deus. Vocês acham que nós fizemos aquela igreja crescer? Foi na minha força? Foi no dinheiro do meu bolso? Não. Foi na força do Senhor e nos dízimos, nas ofertas que estão no bolso dos discípulos, daqueles que estão lá colaborando com aquela obra. Eu não conseguiria sozinha, pastor Doge não conseguiria sozinha, mas o Senhor colocou na mão dos fiéis, nas mãos dos fiéis, para sobrar, para que eles pudessem depositar além da conta.
Nós tínhamos ali uma discípula que ela ofertava daquilo que ela queria conquistar. Daquilo que ela queria conquistar. Ela era uma empresária, não está mais lá na cidade. Ela era uma empresária. E olha só como é que ela fazia. Olha só como é que ela fazia. Se ela quisesse ter um ganho do trabalho dela de R$2.000, só que ela estava ganhando apenas 1.000, ela fazia o dízimo dela de 2.000, para ela chegar nos 2.000. Ela era muito doida com essas coisas. E eu nunca vi aquela mulher ter falta de nada, pelo contrário, quanto mais ela dava, mais o Senhor abençoava. Nunca iremos vencer o Senhor no dar. Quanto mais a gente dá, mais Ele deposita nas nossas vidas. Aqui tem vários exemplos também assim, de pessoas que têm coragem de serem dizimistas fiéis na obra do Senhor, e não abre mão. E não abre mão. Porque aquele que tem feito chegar na sua vida, para que você tenha, é o mesmo Deus que precisa e espera que você seja o mantenedor dessa obra. Porque aqui, lá, nos nossos irmãos missionários em Goiatins, Morro Grande, eles são também abastecidos daquilo que chega ali naquele gasofilaço, no Pix que é colocado aqui. Quantas vezes eu já vi a igreja de Brasília depositar na igreja de Morro Grande, na igreja de Goiatins. E isso só é possível porque eu e você acreditamos que nas mãos do Senhor Ele faz abundar, sobra. Efésios 3:20 declara que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de suprir e alimentar toda aquela multidão, ainda teve sobra. Você quer que sobra no final do mês? Você quer que sobra um pouquinho para você fazer um lazer com a sua família? Então não roube do Senhor, não roube dele. O menino tinha pouco, muito pouco, mas teve disposição para entregar. Já pensou se aquele menino dá uma birra e fala: meus pães não, meus peixinhos não, sai pra lá, eu vou me juntar aqui com a minha galerinha e vou fazer aqui meu lanche, o resto, problema seu. Se você também fizer isso, opa, no meu dinheiro não, eu ralei para trabalhar. Não, pastor, tudo, pastor, pastora, tudo, menos mexer no meu recurso. Já pensou se aquele menino dá uma birra dessa? Como é que ia ter a multiplicação? Como é que ia acontecer a multiplicação? A multidão tinha necessidade, mas Jesus tinha provisão. Talvez você hoje pense: é só isso que eu tenho. É só isso que eu tenho. Vontade, coragem, disposição, força, tempo. Eu quero dizer para você, se é só isso que você tem, entrega. Entrega. Você tem coragem de entregar? Tem coragem de fazer? Tem coragem de regaçar as mangas? Tem coragem de fazer acontecer? Ei, você tem essa coragem? Você tem essa vontade? Você tem essa disposição? Você tem esse tempo? Vem para cá. Entrega. Entrega. Foi o que nós fizemos por 14 anos. Nos entregamos por inteiro. E hoje nós temos a paga disso tudo. A entrega traz para nós honra, alegria, traz para nós frutos. E a sua entrega hoje também vai trazer. Amém, irmãos? Olha aqui. Olha para cá, olha para cá. Olha aqui, ó. Psiu, 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 psiu. Ei, aqui, ó. Aqui, ó. Eu me preparei. Eu tirei um tempo para isso aqui. Então eu queria que vocês dessem valor. Olha para cá. Essa palavra é para mim e para você nesse dia. É para que eu e você seja alimentados. É para que eu e você possamos sair daqui hoje sabendo que não foi só mais um culto, foi o culto ao Senhor Jesus. Foi o culto que nós viemos oferecer a Ele. Não tem prazer maior do que
cultuar ao nosso Deus e saber que se nós entregarmos nas mãos dele, ele vai fazer chegar nas nossas mãos o que nós estamos precisando. Ele vai fazer. Porque nas mãos de Jesus o pouco se torna suficiente, o insuficiente se torna milagre e o comum se torna extraordinário. Então é hora de entregar. Você pode pensar, você pode estar com pouco recurso, com pouca fé, com pouca esperança, com pouca força, mas se estiver nas mãos certas, é o bastante. Então eu te chamo, entregue os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. E permita que Jesus transforme o seu pouco em abundância. Permita, mas entrega mesmo. O milagre começa com a entrega. Se há entrega, há milagre. Mas se você segurar, não tem como o Senhor operar. Não tem como. É impossível. Salmo 37, 5 diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso não é um simples verso, é uma promessa, é um decreto, é uma fala de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Fica de pé onde você está agora. Fica de pé. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei qual a entrega que o Senhor quer que você faça hoje, mas você sabe. Ah, você sabe. Você sabe qual é a entrega que você precisa fazer hoje. Se é tempo com Deus, se é oração, se é o jejum, se é a confiança total nele, se é você entregar o seu dom, se é você parar de reclamar, se é você ter coragem, se é se nós nos posicionarmos diante do Senhor e reconhecer que Ele é grande e reconhecer a grandeza de Deus. Eu não sei. Feche os seus olhos agora. Começa a pensar naquilo que você pode entregar diante do Senhor. E entregar com o coração quebrantado, alegre, sabendo que Ele vai fazer muito mais. Porque você está entregando. E Ele diz que quando nós confiamos nele e entregamos, o mais Ele faz. O mais Ele faz. Para de ser um crente birrento. Para de ser um crente duvidoso. Para de acreditar naquilo que o inimigo está suspirando, está falando nos seus ouvidos. Está querendo te tirar do propósito. Está querendo te tirar daquilo que o Senhor já preparou para você, para mim, para nós, para CCA Brasília. Ei! Entrega o seu tempo. Entrega agora o seu coração. Entrega as tuas mãos. Entrega, entrega, entrega. Libera. Libera nessa hora. Libera neste momento. Tira toda a avareza do seu coração. Tira toda a avareza da sua alma. Tira toda a avareza daquilo que é terreno. Tira todo o olho daquilo que te afasta da presença de Deus. Tira o teu coração um pouquinho ou todo ele daquilo que está te atrapalhando, daquilo que está te tirando do plano maior que o Senhor tem para mim e para você. É de ir e falar do amor dele e mostrar o amor dele para a multidão, para multidões, para que todos possam ver que o milagre do Senhor acontece, que
Que o milagre do Senhor vem em nosso encontro. Que o milagre do Senhor acontece sim quando nós entregamos diante dele. Quando nós temos coragem de dizer: Senhor, usa-me. Quando eu e você temos coragem de agradecer, dar graças como o Senhor fez. Ele deu graças e começou a repartir, e começou a entregar, e dali foi alimentada toda aquela multidão que sobrou. Queridos, o Senhor tem muito a fazer nas nossas vidas, e Ele está começando, e Ele já começou, e Ele quer continuar. Basta eu e você entregarmos, basta eu e você conseguirmos depositar nas mãos certas, que é nas mãos de Deus, que é nas mãos do nosso Senhor. Amém? Ore após mim, diga assim: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Senhor Jesus, eu te entrego tudo aquilo que eu sou. Senhor Jesus, eu quero experimentar o teu milagre, a tua multiplicação. Senhor Jesus, eis-me aqui. Senhor Jesus, olha para mim. Olha para mim. Senhor, eu oro nessa hora pelos teus filhos, meu Pai. E aqueles que eles estão entregando agora, Jesus, diante de Ti. O Senhor possa receber. E o Senhor possa fazer o milagre da multiplicação. Que eles possam, Senhor, receber porção dobrada. E que eles possam ver, ó Deus, os cestos cheios, a casa cheia, o celeiro cheio, o coração cheio de gratidão, a alma alegre, a alma tranquila, a alma em paz. Ó Deus, eu profetizo agora, Pai, que essa palavra, Senhor, da multiplicação, ó Deus, dos pães que alimentou toda aquela multidão, possa vir na nossa casa, na nossa família, nas nossas igrejas, nos nossos discípulos e todos aqueles, ó Pai, que estão empenhados nessa obra, Pai. Que eu sei que o Senhor tem planos para mim, para você e para CCA. E se isso é verdade, cante, adore ao Senhor, glorifique o nome dEle, dê graças a Deus, dê aleluias, cante, 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 cante ao Senhor. Muitas gerações rendidas em louvor, cante ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cante ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos cantam santo, toda a criação santo. Entrega o teu melhor louvor, entrega a tua melhor canção ao Senhor nessa hora. Entregue o teu melhor louvor ao Senhor. Entregue tudo a Ele. Povo canta, entrega o seu louvor ao Senhor, entrega a tua gratidão ao Senhor, entrega a tua gratidão ao Senhor. Santo, Tu sempre serás santo, Tu és santo, declara isso,
Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam, Santo, Santo, exaltado és, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, Sião, Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu és santo pra sempre. Tu és santo Teu pra sempre, nome, Senhor. teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos cantam, Santo. Exaltado, Senhor. Exalte ao Senhor. Não perca essa oportunidade. Abre os seus lábios. Canta forte, canta forte, canta firme, canta firme. Cante, 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 cante. Oh, Rabachuri, canta, rabalabalabalabalabas. Oh, Rabalabachuri, canta, rabalabalabalabalabas. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. E os anjos clamam, Santo, toda criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, Senhor, Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás Sempre, sempre. A tua igreja te louva, a tua igreja te adora, a tua igreja te louva, a tua igreja te adora, Senhor. Oh, Rabachuri, canta, rabalabalabas. Oh, Rabachuri, canta, rabalabalabas. Oh, Rabachuri, canta, rabalabalabas.
Ora bashuri cantara balabalabas. Rema la bashuri cantara balabalabas. Ora bashuri cantara balabalabas. Ora bashuri cantara balabalabas. Ora bashuri cantara balabalabas. Ora bashuri cantara balabalabas. É entrega, é entrega, é disposição, é entrega, é disposição, Ele quer fazer, é nas mãos deles que nós estamos entregando hoje, Senhor, na tua mão, Jesus. É nas mãos certas que nós estamos entregando hoje. É diante de Ti que nós estamos entregando hoje, Senhor, no nosso coração, o nosso tempo, os nossos dons, o nosso chamado, Senhor. Porque o Senhor vai multiplicar. O Senhor vai multiplicar, queridos. O Senhor vai multiplicar. O Senhor vai multiplicar. O Senhor vai trazer. O Senhor vai fazer. Confia, entrega, começa a compartilhar, começa a fazer, começa a orar, começa a jejuar, começa a fazer aquilo que o Senhor está nos chamando. E é isso, é fácil demais, é fácil, queridos, é fácil, e o Senhor está descomplicando tudo. E o Senhor está fazendo acontecer, porque Ele é Deus, e Ele tem pressa, como nós fomos ministrados no início do culto, como nós fomos alertados de que o Senhor está por vir, que o Senhor está batendo na porta, que o Senhor já tem mostrado por sinais que Ele vai vir buscar a sua igreja, que Ele vai vir buscar os seus. E eu vou. E se você quer ir também, quer ir, mas bora, embora. Vambora. Não fica aí parado não, vamos trabalhar. Vamos trazer essa multidão para receber do Senhor. Vamos trazer essa multidão, porque aonde Jesus passa, Ele leva uma grande multidão. E Jesus está aqui, e o Jesus está chamando, e o Senhor está chamando essa multidão. E eu e você somos o início dessa multidão. É o início dessa multidão. É o início dessa multidão. Então eu te chamo, CCA. Bora. Ei, vamos. Olha para a pessoa que está aí do seu lado, diga para ele: ei, bora. Não fica parado não, não para não. Ei, não para não. Ei. Para não, bora. Entrega. Se preocupa não, entrega. Entrega. Que Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda Ele, que Ele é fiel, maravilhoso, poderoso, justo e fiel.